E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, hoje a gente vai falar sobre um novo Superman, filme que foi dirigido por ninguém menos do que James Gunn. E olha, eu odiei como James Gunn me seduziu com esse filme, cara. Como ele me fez ficar preso na cadeira, como ele me fez torcer por um herói que não é o meu herói, assim, favorito da vida. Eu, na verdade, sempre fui do time Henry Cavill pra poder ser o Superman. E quando o novo ator de Superman ele foi escalado, eu tive as minhas dúvidas, mas cara, David Corenswet, ele calou minha boca, e ele calou minha boca bonito, porque entregou um papelzão. Aqui, na verdade, Superman, ele vai amassar, cara. Ele vai ser icônico, ele vai ser uma obra que você precisa assistir no cinema. Mas por que será que esse filme, ele me empolgou tanto e fez com que eu ficasse tão animado assim? Porque esse filme funciona porque quase tudo nele vai funcionar. A gente vai ter roteiro, personagens, atuações, estética. Esses elementos, eles se encaixam perfeitamente e tornam a história muito fluida. Então você se envolve facilmente na trama. E aí você nem sente aquelas 2 horas e pouco passarem. Mas não tem como a gente falar sobre como esses elementos deram certo se a gente não fala do cérebro por detrás de tudo isso. E eu tô falando de James Gunn. O cara, ele não é nenhum novato aí nesse universo de herói. Até porque ele entregou pra gente uma trilogia fantástica de Guardiões da Galáxia lá na Marvel. Agora ele vem para a empresa rival e mostra que ele também sabe brincar no parquinho da DC e brincar muito bem. Superman vai ser aquele filme vibrante, colorido, épico, cômico, tudo na medida certa. Ele vai entregar pra gente uma surra de conteúdo. Aqui, na verdade, a estética desse filme vai ser uma verdadeira aula, crianças. Por quê? Porque a gente vai ter enquadramentos perfeitos, tons quentes, uma trama e uma narrativa muito fluida e que vai entregar uma coisa pro espectador que a gente não estava tão acostumado a ver na DC já tem um bom tempo. Mas uma coisa é óbvia, né? Nada adiantaria a gente ter todos esses elementos técnicos muito bons, a gente ter um diretor que tem uma experiência vasta e conseguir fazer coisas muito interessantes se o nosso protagonista, se o nosso Superman, ele não fosse digno do manto. E cara, David Corenswet, ele não só é digno do manto, como ele simplesmente foi grandão, ele amassou nesse papel. Olha que eu já conhecia ele, tá? Eu conhecia ele da série da Netflix Hollywood, que foi uma produção de Ryan Murphy, e que quando eu assisti essa série, eu achei que ele era um ator excelente, eu gostei muito da atuação dele. Só que aqui nesse filme, ele leva a atuação dele a um outro patamar. Ele consegue vender essa história de James Gunn, ele consegue dar vida a essa história de James Gunn de uma forma tão incrível, tão perfeita, que agora eu já tô na dúvida se eu sou o time Henry Cavill mesmo, porque ele é um Superman, mas um Superman top das galáxias. E sabe o que eu acho? Eu acho que Corenswet e Gunn, eles se entenderam. Eles criaram uma conexão muito bonita de ver na tela. Porque um dirigiu com o coração e o outro atuou com a alma. E aí, esse resultado dessa interação perfeita e dessa entrega de ambas as partes, resultou no quê? Um Superman totalmente diferente de tudo aquilo que a gente já tinha visto. A gente vai ter um personagem mais humano, mais falho, um personagem que comete erros. Essas características novas, esses elementos que não eram trabalhados desse herói e que agora são trabalhados, traz uma nova camada para esse personagem, traz uma nova forma de abordar. Afinal de contas, esse herói era o herói mais perfeito da cultura pop. E agora a gente vê uma história em que ele erra, em que ele é frágil, em que ele é vulnerável, em que ele tem imperfeições. Isso só faz com que esse personagem cresça ainda mais e que a gente se envolva ainda mais com esse personagem, justamente porque agora a gente tem uma relação mais próxima com ele. E assim, galera, as cenas de ação desse filme, elas são sensacionais. É adrenalina pura. E pela primeira vez eu acho que vai chover, porque pela primeira vez na história eu acho que a DC, ela conseguiu entregar um terceiro ato que é envolvente e muito, mas muito bom. Eu tô falando da batalha épica. Sim, nesse filme Superman a gente tem uma batalha épica que foi dada pela DC. Mas olha que não é uma batalha épica à la Marvel, sabe? Não é uma imitação barata da Marvel. Não, a DC, ela vai criar elementos muito próprios. Ela vai trazer uma batalha final que tem uma identidade muito própria. E cara, isso é genial, é sensacional, funcionou muito bem aqui nessa história, deu uma roupagem, deu uma identidade que a DC precisava, principalmente para a conclusão do terceiro ato, que até então a gente não tinha boas conclusões de terceiro ato. Só que aí, se eu estou falando de identidade, não tem como falar de identidade e não se perguntar, cara, que Lex Luthor é esse, hein? Nicholas Hoult, cara, vai entregar um Lex simplesmente perfeito, ego, soberba, loucura, inteligência, tudo na medida certa para entregar aquele vilão que é Absolute Cinema. Cara, muito
muito, mas muito perfeito. E foi o que eu disse, eu acho que todo filme de herói, a gente foca às vezes muito no herói, sabe? E a gente deixa às vezes o vilão de lado. Só que esse vilão, esse Lex que Holt fez, simplesmente eleva o personagem ainda mais. Porque aqui a gente vai ter um confronto direto de ideologias, um confronto direto de símbolos. Enquanto o Lex vai ser o exemplo perfeito do pior que a humanidade tem a oferecer, Superman vai ser o oposto. Ele vai ser tudo que a humanidade pode ser de bom. Então esse confronto entre eles, cara, funciona, é muito louco de ver isso. Só que aí, entre uma cena tensa e outra, a gente tem ele, o nosso fiapo de manga felpudo, Krypto. Cara, que alívio cômico sensacional, James Gunn, que timing perfeito, que elemento criado, que personagem incrível. Esse personagem, ele só adicionou ainda mais camadas, ele só deixou esse filme ainda mais divertido. É o tipo de cachorro que todo mundo conhece a gente conhece. Eu, como pai de pet, me senti super representado, principalmente pela relação do Krypto com o Superman, aquela coisa daquela provocação, cara, perfeito demais. Eu preciso ver Krypto de novo, porque ele com certeza faz parte da família e já criou um cantinho bem quentinho nos nossos corações. Mas aí agora eu vou ter que tocar num tema polêmico. Eu tava tentando evitar, mas vou ter que tocar. A cueca por cima da calça. Teve gente que detestou, teve gente que amou, e eu, sinceramente, gostei, tá? Eu acho que esse elemento, ele casou muito com a estética que James Gunn queria contar, uma estética cômica, retrô. Eu acho que funcionou bastante. É, de fato, um elemento que é esteticamente estranho, por isso que eu acho que tinha sido tirado dos outros Supermans, mas aqui nesse filme eu acho que faz sentido. Eu acho que esse filme de James Gunn, ele quer ser meio que um retorno às raízes do que esse herói representou, sabe? De como esse herói, ele foi elaborado. Mas, meus amigos, nem tudo são flores, né? Tem que criticar alguma coisa. Eu acho que o problema desse filme vai ser o roteiro que sofre da síndrome de mente ansiosa. Muitos personagens, muitos arcos paralelos, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e pouco tempo pra contar algumas coisas. E por que eu tô dizendo isso? Engenheira, que é a personagem vivida por Maria Gabriela de Faria, ela tinha um potencial, cara, mas ela tinha um potencial muito grande. Era uma personagem que traz uns elementos interessantes pra essa trama e que convence. É uma personagem que eu fiquei, inclusive, curioso pra poder conhecer mais, pra poder entender mais, porque ela tem um papel importante na trama. Só que eu acho que nesse filme ela acabou sendo subutilizada. Ela poderia ter mais espaços, mas infelizmente o roteiro não conseguiu criar as oportunidades perfeitas pra que essa personagem engenheira, ela conseguisse se destacar um pouquinho mais. Só que aí a gente também tem a Mulher Gavião, que é vivida por Isabela Merced, que, cara, ela vai sair de subutilizada pra famosa nem fede nem cheira. Aquela personagem que aparece e a gente fica meio... Ah, tá, minha filha, tá bom, tá certo. Eu achei que faltou, sabe? Eu achei que colocou essa personagem, faltou. Eu fiquei esperando alguma coisa e senti que essa personagem, ela não andou. Mas mesmo assim, né, cara, não vão ser esses dois tropeços que vão manchar esse filme, porque Superman é entretenimento garantido. É ação, aventura, comédia e um espetáculo visual sensacional. Sem mencionar a trilha sonora, que é o top do top do top. É um filme que é todo redondinho, é todo bonitinho, é muito prazeroso de ser assistido. Fica claro que com esse filme de Superman, James Gunn, ele tá querendo redefinir o que a gente sabe sobre a DC nos cinemas. E se esse é o pontapé, se esse é o início que James Gunn tá trazendo para essa nova era, eu tô muito, mas muito ansioso para poder ver o que vem no futuro. E aí por isso eu, Iago, dou 4.5 almofadinhas, porque, cara, além de Superman ter me surpreendido, esse filme conseguiu fazer com que eu gostasse desse herói, que era um herói que eu tinha uma certa antipatia. Mas além disso, eu acho que ver que esse filme não se trata mais só sobre heróis, ver que James Gunn não quer fazer mais histórias da DC para os cinemas que falem somente sobre heróis, mas que tratem sobre símbolos e, mais do que isso, ressignifique esses símbolos, isso é um grande risco. É um risco tremendo, mas foi um risco que valeu cada passo que ele deu em direção ao que todo mundo diria que não daria certo. Porque esse filme, ele é simplesmente um espetáculo. Então é isso, galera. O vídeo tá acabando. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso. Valeu!